Mas, irmãos, eu quero trazer esse vídeo aqui falando sobre disciplina na igreja. Já antes de começar o vídeo, dá o seu like e assim seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vive numa época em que a igreja brasileira ela tem sido conhecida pela sua indisciplina. E, por outro lado, a gente vê uma liderança frouxa, uma liderança omissa, covarde em realizar a disciplina na igreja. E a gente tem visto uma igreja que tem sido mais conhecida pelos seus escândalos e um escândalo maior. E quando surge um escândalo, não há disciplina vindo das lideranças. A gente sabe que o pastorado ele é algo bíblico. Há muitos que dizem que não existe, que não há. Mas assim, queridos, a gente vê da igreja primitiva que Deus ele instituía líderes. E eu não quero dizer que toda liderança é de Deus, mas quando há uma liderança que ela anda de conformidade à palavra, que ela é exemplo, um exemplo bíblico, sim, é uma pessoa, é um homem de Deus, então tem que ser obedecido. E por outro lado, há escândalo e as lideranças têm sido omisso, têm omitido. Motivos tais esse que tem feito muitos pastores não realizarem disciplina na igreja, muitas vezes são por covardia, por conta da ganância financeira deles. Muitas vezes quem pratica algum ato ilícito, digno de disciplina, é um irmão que ele dá um dízimo altíssimo, dá uma contribuição altíssima na igreja e por medo de perder o membro, ele acaba se acovardando e omitindo o pecado. Por outro lado, também muitos pastores têm se acovardado em nosso país em aplicar disciplina, porque eles têm sido levados por uma cultura errônea que nosso país vive de impunidade para aqueles que erram. A gente tem visto uma justiça totalmente errônea, humana em nosso país, onde políticos roubam milhares de reais, desviam milhares de verba e no final das contas se termina impune. Então a cultura, infelizmente, deixa se levar o brasileiro e os pastores acabam se levar por essa onda, indo no mesmo segmento de impunidade para aqueles que cometem tais erros. Mas outro motivo também para pastores não agirem com disciplina e serem pastores covardes é a interpretação errônea que eles têm do amor. Eles acham que a disciplina ela é totalmente contrária do que as escrituras dizem que é amor. E se eles aplicarem a disciplina para um irmão que pecou, eles estão mostrando declaradamente que não ama. Isso é uma interpretação totalmente errada. Pelo contrário, o amor ele anda lado a lado com uma disciplina. A disciplina ela faz parte do amor, ela faz parte de uma amostra de que o pastor está querendo que aquele determinado irmão venha ter um tempo de reflexão, de meditação, que ele venha também se arrepender e sofrer uma punição devida, para que assim ele venha melhorar espiritualmente, se levantar daquele determinado pecado. A disciplina, por um lado, muitos pensam que é algo destrutivo, que vai acabar com o crente, mas pelo contrário, a disciplina é algo construtivo, é algo que vai beneficiar os cristãos espiritualmente. Eu acho que a disciplina era para ser algo que inicialmente era para ser repassado para os novos membros, para os novos convertidos, que no início de sua caminhada cristã eles já eram para ter consciência de que uma hora ou outra eles poderiam sim deslizar, mas que se viessem a pecar e cometer deslizes que viessem a se tornar grandes escândalos, eles iriam ter que passar por uma determinada disciplina. Mas por conta dessa omissão de se tocar neste assunto, muitos membros vêm a escandalizar e quando ouvem falar de disciplina, para eles é algo inédito, é algo que soa até como estranho, porque não foram instruídos do risco que eles tinham de sofrerem a disciplina e acabam não aceitando. E isso é um erro muito drástico de muitos pastores, omitirem sobre a disciplina. A disciplina ela é algo que é necessário, mas vivemos em uma época que muitos pastores têm se acovardado por conta da disciplina, onde a disciplina muitas vezes ela tem sido aplicada errada, onde
pessoas têm méritos diferentes de outro, aonde quando a gente vê que a própria liderança, os próprios líderes, os próprios pastores e pregadores, que eram para serem exemplo de disciplina, são os que mais têm violado esse preceito. E a gente vê dia após dia o povo evangélico sendo mais conhecido pelos seus escândalos, e principalmente pastores, cantores e pregadores, onde surge dia após dia um escândalo envolvendo um pastor, aonde a igreja, isso é muito comum, decide não afastá-lo do cargo, e ele assim permanece ensinando, permanece pregando, doutrinando, sendo que é uma pessoa que está escandalizando, sendo que é uma pessoa que necessitava ser afastada do seu cargo, e assim continua causando grandes desastres, causando assim injúria, causando revolta por alguns irmãos que não aceitam tal coisa. Então muitos pastores não têm sido exemplo de disciplina para outras pessoas, mas é uma coisa que tem mudado. Antigamente, quando o pastor ele adulterava ou pecava de alguma forma, ele era afastado do cargo. Hoje em dia, tão somente tem sido uma impunidade. Ele muitas vezes só transferido de uma igreja ou de uma congregação para outra, e assim o problema é resolvido. E quando ele vai para outra congregação, ele faz tudo de novo. Sabe por quê? Por consequência de não ter sido disciplinado. Porque a indisciplina, a falta de disciplina, ela gera consequência. A consequência é essa, é o pecado contínuo. A pessoa que pecou, ela não vai sentir temor por conta daquilo. E ela vai encarar aquilo de uma forma descarada e vai continuamente fazer aquilo, porque não foi aplicado a disciplina. E em segundo lugar também, uma das consequências é frieza espiritual, falsidade, uma certa hipocrisia da parte da pessoa. A pessoa vai se tornar uma pessoa hipócrita, religiosa, que vai fazer aquilo. E assim, por último, uma das maiores consequências é os escândalos. Os escândalos, eles vêm de pessoas que não sofrem disciplina. Mas, por outro lado, há pastores que disciplinam e há membros que não querem aceitar a disciplina, porque dizem que são homens e homens não podem disciplinar. Quem pode disciplinar é somente Deus, e são pessoas que pulam de uma congregação para outros, agem com rebeldia. E eu quero te dizer que se for um homem de Deus que estiver na frente, um homem que segue a palavra de Deus, se porventura for um membro que pecou e escandalizou o evangelho, se ele sai de uma congregação e vai para outra, ele está sendo rebelde contra a disciplina, e o problema assim continua. Então, com esse vídeo eu quero conscientizar a respeito disso, de que é necessário sim, pastores realizar a disciplina quando necessário. É necessário sim pastores serem disciplinados quando necessário. Pastores, pregadores e cantores não estão ausentes de serem disciplinados de forma alguma. E membros que não querem passar por disciplina irão continuamente sofrer as consequências por conta da rebeldia. Então é necessário fazer o quê? Quando necessário, quando pecar, levantar a cabeça, passar por esse período de disciplina com humildade e estar de prontidão, que você está passando aquilo não como a homens, mas com humildade perante o Senhor, confessando seu pecado e procurando vencê-lo, e assim ser restaurado para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Dá o seu like, comente, e se ainda não é inscrito, clique no botão inscrever, em nome de Jesus. Amém.